Olá, gente, meu nome é Geis Nascimento, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu resolvi gravar um vídeo, um pouquinho diferente, falando para vocês sobre a minha experiência de morar sozinha. Para quem não me conhece, já fazem mais ou menos 5 anos que eu estou morando sozinha. Foi um processo que demorou até um pouco mais do que eu esperava. E também, assim, tiveram alguns percalços no caminho. Entretanto, tá dando certo, digamos assim, que 95% tá dando tudo certo até hoje. E é isso, se vocês gostam desse tema, curta, compartilhe o vídeo, se inscreve também no canal que tem esse tema e também tem outros temas de reeducação alimentar, de exercício e atividade física. Também compartilhe para aquelas pessoas que você acha que quer morar sozinha, talvez alguma coisa que eu fale aqui possa ajudar essas pessoas. E se você está passando por esse processo, já mora sozinho ou está passando por esse processo querendo morar sozinho, comenta aqui como é que você está fazendo, como é que você está se planejando, se você já mora sozinho, como é que foi todo esse processo para você, como é que é esse processo também. Também traga dicas aqui, coloca algumas dicas, pode ser que ajude alguém que também queira passar por todo esse processo, queira morar sozinho. Então, agora falando sobre mim, sobre o processo, como foi para mim. Bom, na minha primeira graduação, eu passei um período de 4 meses e meio, mais ou menos, aqui, na casa de uma prima. Então, assim, foi o primeiro contato que eu tive saindo da minha cidade natal para uma cidade bem maior. E assim, logo no começo, era tudo muito corrida, eu passava muito tempo na universidade, então realmente eu ainda continuava ligada à família. Então, assim, depois eu volto para casa, eu mudo o horário do curso, né? Eu consigo mudar após me aprovar algumas disciplinas, foi a única forma que tinha, e eu volto para casa. E venho e vou todos os dias. Mais ou menos um percurso de mais ou menos 75 a 80 quilômetros. Depois de um tempo, o curso ele se torna vespertino. Ainda faltava mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos para eu concluir o curso, e houve essa mudança com a coordenação. A gente tentou resolver, tentou converter essa situação, mas não teve acordo com a coordenação da instituição, então a gente teve de se adaptar. Então, seria a oportunidade, entre aspas, de eu vir morar aqui. Só que acontece, minha mãe achou que não seria uma estratégia muito boa, então veio minha mãe e minha irmã morar aqui comigo. Só que também pela questão financeira em si também, que eu não tenho uma condição financeira boa, a gente não tem uma condição financeira boa, mas eu acho que foi uma estratégia também muito errônea, trazer todo mundo para cá. Então minha mãe vem, minha irmã vem, ainda continuou tendo esse vínculo. Depois de mais ou menos uns 7 meses, minha mãe não estava gostando de forma alguma da experiência, e tinha mudado a gestão do município da minha cidade natal e começaram a ofertar o ônibus à noite. Então, tinha o ônibus no horário da manhã e tinha o ônibus no horário da noite. Então, eu optei por retornar à cidade com a minha família e eu ia e vinha todos os dias. Só que eu tinha aula à tarde, então eu passava o dia todo na universidade, ia para casa à noite e foi esse ciclo até eu concluir o curso. Pois bem, eu passei 1 ano em casa, o ano 2015, e eu decidi fazer o Enem e fiquei com aquilo na cabeça. Se eu for aprovada, que era um curso que eu queria, que era de administração, eu me mantenho na cidade. Se eu não for aprovada, eu estava pensando em ir para outro estado, São Paulo, provavelmente seria São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas ainda estava com aquele pé de não querer realmente ir para uma cidade muito grande ainda, pela questão financeira, questão do tempo, mas eu estava focando mesmo na questão de trabalho, de mais possibilidades de trabalho. Então, fiz o Enem e fui aprovada logo na primeira chamada da graduação e decidi que eu iria vir morar na cidade onde eu ia estudar. Aí o que aconteceu? Comecei a distribuir currículos em alguns locais, inclusive call center, mas demorou muito tempo para eu conseguir trabalhar. Então, antes de eu conseguir trabalhar, eu já comecei a estudar. E, finalmente, no segundo semestre de 2016, eu retornei aqui à cidade, comecei a trabalhar como call center. Não demorei muito tempo no trabalho, mas mesmo assim fiquei morando. Aí aluguei um apartamento e fui dividir com outras pessoas. Então, 2016, 2017, eu dividi apartamento com outras pessoas. 2018 eu mudo de apartamento e divido só com um rapaz, que levou mais ou menos 1 ano. Então, do ano 2018 todo eu fiquei dividindo com esse rapaz. E finalmente, em 2019, eu começo a morar sozinha. Então, o que acontece? Eu trago para vocês o seguinte:
Como para mim foi tudo um pouco corrido e eu não trabalhava, eu dependia muito dos rendimentos que eu tive antes no meu trabalho anterior como professora. Eu fui guardando uma graninha e tal, e quando eu mudei, foi essa graninha e minha mãe também que me ajudou. Então, assim, eu tava morando sozinha, mas já dependendo da família. E o que é que acontece? Eu tinha de ter muito cuidado. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a olhar na cidade. Quando eu fui escolher o apartamento, que eu acho que é uma das primeiras dicas que eu trago para vocês, é assim, você analisar suas posses. Você analisar na cidade o valor dos apartamentos e das casas. E também analisar quanto é que você tem. Por exemplo, se você juntou uma grana, não está trabalhando, mas você tem um dinheiro, o quanto aquele dinheiro ele vai ser... você vai ter esse dinheiro para despender, para pagar os seus gastos. Então, assim, a primeira estratégia, será que esse dinheiro daria até quando se algo der errado? Se eu ficar sem trabalho, ou se eu não estou trabalhando, não tenho aquele dinheiro guardado. É o primeiro ponto. Faça essa análise. Pesquise, pegue o valor do aluguel, some todo em um ano, por exemplo, do aluguel. Pegue assim a internet. Pega primeiro os valores fixos, que provavelmente você vai pagar. Que é a taxa de água, que é o mínimo. Você vai ter de pagar, se você utilizar tantos de metros cúbicos, você vai ter de pagar, então você já pega isso. E pensando que você vai ter de economizar para pagar pelo menos o mínimo. Então, você também já pega o valor do aluguel, soma ali. A internet também, que é outro valor fixo. Então, você já sabendo o valor fixo, você vai saber mais ou menos quanto você vai ter para as outras coisas. Alimentação, transporte, uma medicação, um remédio, caso precise ir ao médico, ao dentista, ao oftalmo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Lógico que a gente tem que pensar que tudo vai dar certo, que você não vai precisar ir para o médico, ter esses gastos. Porém, pode ser que ocorra. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Então, o que é que eu fiz para mim? Como eu ia morar sozinha, também tem a questão de segurança. Então, eu não queria morar num bairro ou em ruas muito estranhas e que tivesse um índice de criminalidade alto e que eu acabasse tendo que ter muito cuidado para poder sair de manhã, à tarde, à noite e viver-se assustada. Então, foi esse primeiro ponto. A questão da segurança que eu pensei no momento e também a questão do valor. Eu moro atualmente no centro, no bairro central, né, no centro da cidade. Porém, o que é que acontece? Eu já morava antes com outras pessoas e eu já sabia mais ou menos os valores dos aluguéis. Na época, os valores dos aluguéis, assim, de apartamentos melhores, maiores, eram em média, na época, tipo assim, uns 5 anos, 6 anos atrás, eu acho, eram em média de 500 a 550, até tinha de 700, 750, 800, então variava bastante. Aí o que é que eu fiz? Comecei a pesquisar naqueles locais que eu gostaria de morar, que seria hábil para mim. Por quê? Eu pensei nisso. Se eu estou no centro, então assim eu consigo resolver a maioria das coisas. Eu encontro muitas coisas, muita oferta de supermercado, locais de vendas diversos. Então foi essa a primeira coisa que eu pensei, a questão do transporte. Eu ia precisar de menos transporte para poder me locomover para fazer coisas simples. Para a universidade, sim, eu precisava do transporte, porque a universidade do centro para o bairro da universidade é longe. Então eu ia depender sim do ônibus, de algum tipo de transporte. Mas assim, para resolver um problema, eu vou pagar uma conta, eu vou enviar algo para o correio, aí eu vou comprar uma roupa. Então isso aí, na grande maioria das vezes, a não ser que eu quisesse ir ao shopping, que é mais distante, em outro bairro e tal, eu conseguia fazer tudo a pé. Então eu já economizava com passagem. Já foi outra estratégia também que eu fiz. Outra coisa que eu pensava era na questão da minha ida para casa. O que é que acontecia? A maioria das vezes eu já vinha direto de casa e ia para a universidade. Da universidade eu vinha para casa depois, para aqui, para o apartamento. Então, assim, para mim era interessante que fosse também perto do local que eu pudesse ter acesso ao transporte para ir para casa, para a minha cidade natal, facilmente. Então foram as primeiras ponderações que eu fiz. E a questão realmente do custo. O custo eu comecei a pesquisar e vi que tinha uma variação muito grande. Às vezes, de rua para rua, de uma rua para outra, aliás, a diferença era tipo de 100, 200 reais do imóvel. E às vezes eram imóveis compatíveis em questão de números de quartos, sala e tal, até a questão da conservação. E às vezes não, às vezes realmente tinha uma diferença de um apartamento, ele ser 500 reais, um exemplo, e o apartamento ele tá muito mal conservado, tá muito acabado. E o outro ser, por exemplo, 450 e ele tá muito melhor. Então eu fui começando a fazer essas comparações. Entretanto, eu não tinha muito tempo, porque já estava acabando o período para mim sair do outro apartamento, então eu tive que fazer isso para ontem. E na época eu estava trabalhando ainda, quando eu me mudei, e eu viajava para outra cidade direto, então eu tinha pouco tempo para fazer isso. Mas eu fui fazendo aquela coisa, quanto é que eu posso pagar? Será que eu vou poder pagar 600? 500, quase. Então eu comecei a pensar o quanto eu poderia pagar.
Aí, o que é que foi quando eu comecei a dividir com esse menino. Mas assim que a gente parou de dividir, eu fiquei morando no mesmo apartamento sozinha. Aí que tá. Eu perdi o emprego, fiquei sem essa renda. E eu tive de me virar. Fiquei com o dinheiro que eu tinha guardado, e o dinheiro, mais ou menos, ele me ajudou, juntamente com a minha mãe, a me manter mais ou menos por um ano, se eu não estou enganada. Foi mais ou menos um pouco mais de um ano. Foi muito difícil mesmo, porque assim, eu tive de economizar bastante. A água e a energia, eu não tinha muito problema, porque como eu passava boa parte do tempo fora de casa, o que é que acontecia? Eu só pagava taxa. Mas tinha transporte, alimentação e tal. Aí, depois eu comecei a receber uma bolsa da universidade, mas tipo assim, a bolsa da universidade é tipo um valor simbólico pelas atividades que eu estava prestando. Então eu me mudei, na verdade, para outro local, em outra rua, próxima, que é para uma kitnet. Antes eu morava, eram 2 apartamentos, mas ele também estava muito mal conservado, eu pagava, se eu não me engano, era 370. Mas olha, foi um conhecido que me indicou, ele estava muito mal conservado. Então eu fui para uma kitnet, e a kitnet eu pagava R$300, fora água, energia e internet. E a kitnet era pequenininha, né? Só um quarto, sala, cozinha, banheiro e uma área para lavar roupa. Então eu fiquei nessa kitnet alguns meses só. E assim, me mantendo com essa bolsa e com a ajuda da minha mãe. Então foi isso, gente. Tive de economizar bastante e tive de me planejar muito com o pouco que eu tinha. E assim, a verdade seja dita, era muito menos de um salário, que são essas bolsas que são dadas na universidade, e eu optei por não buscar trabalho, outras fontes de renda, porque eu queria me dedicar para fazer a minha pós. E todo mundo sabe, né, que quer fazer uma pós, você precisa ter publicação, você precisa ter participado de diversos eventos, diversas coisas, e é aquela coisa que vem na sua cabeça, eu vou trabalhar para receber por exemplo, um salário, e não conseguir talvez ter os resultados que eu preciso para fazer a pós, eu vou fazer a pós. Então optei por ficar no vermelho, mas ficar desse jeito. E vamos lá. Como é viver sozinho, assim? Agora, partindo para esse caminho, vocês já perceberam que foi tudo muito louco. Sim, hoje em dia eu moro já em outra casa, também eu pago R$300, vizinho no kitnet que eu morava anteriormente, eu conheci as pessoas, é um pouco mais bem conservado. E outro ponto que eu quero frisar para vocês é o seguinte, pensem no que vocês realmente precisam, quando vocês forem morar sozinhos. Será que eu preciso de ter uma sala completa, preciso ter sofá, armário, estante, o que é que eu preciso? Eu tenho um mínimo. Eu já era minimalista, sempre fui bem minimalista. Primeiro, por falta de grana, e segundo, assim, porque me agonia ter muitas coisas, sua casa abarrotada de coisas. E segundo, porque também facilita a questão de mudança. Eu me mudei mais ou menos em todo o meu período 4 vezes. Então, nessas mudanças, o meu armário foi danificado, minha cômoda foi danificada, meu fogão foi danificado, sempre um amassado, um arranhão. Então, é isso que eu falo para vocês, uma dica que eu trago para vocês é pensar nas coisas que são necessárias. Eu conheço pessoas que só têm fogão, mas não tem geladeira. E tipo, aí você diz, nossa, como é que a pessoa vai sobreviver desse jeito? Geralmente são pessoas que trabalham o dia todo, ele só vem para casa praticamente para dormir. Então ele come fora, final de semana viaja, então ele não precisa. Então, esse é o ponto. Você também saber o que você precisa. Aí eu tenho de ter uma TV de 42 polegadas. Se você tiver condições, beleza, nada lhe impede. Mas vale a pena, por exemplo, você se endividar, correr o risco de depois perder o emprego, alguma coisa assim, e não poder arcar com aqueles custos. Então, também tem esse quesito. Você saber usar bem o seu dinheiro. E agora eu vou falar pra vocês bem rapidamente como é viver sozinha. Pra mim, funciona muito bem. Por quê? Eu não tenho horário pra acordar, não tenho horário pra dormir, minha vida é bem bagunçada. Atualmente, eu concluí minha pós, meu mestrado. E assim, eu precisava de paz. E é uma das coisas que é melhor você morar sozinha é isso, a questão da paz. Porque algumas vezes que eu morei com outras pessoas e era assim, gente, o inferno, questão de barulho, de bagunça, até mesmo de desrespeito, questão de arrumar a casa, de higiene. Porque assim, você não precisa estar fazendo faxina todos os dias, mas pelo menos uma casa um pouco organizada e limpinha é o bastante. E aqui, por exemplo, já aconteceu vezes de eu precisar virar à noite, né, passar tipo 2 dias sem dormir e deu certo. Talvez se eu morasse com outras pessoas não desse tanto certo. Às vezes também eu preciso passar a madrugada acordada, então eu fico com a lâmpada ligada, tal, tem gente que se incomoda. Então, tem essa vantagem. Uma das desvantagens é a questão dos custos. Quando você soma tudo, realmente torna-se mais ou menos aquele custo fixo para você todo mês. Então, por exemplo, para quem recebe só um salário, não é fácil. Porque vai praticamente, no mínimo, a metade do salário só nessas contas de água, energia, internet, aluguel, às vezes também o transporte.
E também um pouco, digamos assim, você se sente um pouco solitário. Às vezes, você se sente um pouco solitário, mas é também a questão de autoconhecimento. Você tem de se autoconhecer. Será que vale a pena morar sozinho? Como é que eu vou reagir morando sozinho? Você tem de, antes de tomar essa decisão, você tem de pensar se realmente para você isso vai dar certo. Então é isso, gente. Eu posso gravar outros vídeos, se vocês acharem interessante, dizendo aqui direitinho os pós e os contras, dizendo outros detalhes que eu não falei, mas isso aqui é um incentivo para vocês. Eu moro atualmente sozinha, eu não tenho muita grana, gente, assim, eu tenho, basicamente, eu recebi da minha bolsa um pouco mais que um salário, mas tinha outras coisas, outras pessoas que eu precisava também, outras contas que eu precisava pagar, então acabava assim que basicamente eu sobrevivo com um salário, né, um pouco menos de um salário, e eu falo a vocês que é a questão de sobreviver, porque é muita questão de você saber onde aplicar e onde utilizar esse dinheiro. E é isso, se você gostou, curta, comenta e compartilha aqui, não se esqueça de se inscrever e até o próximo, tchau!